Fala aí, meus boleiros, tudo bem com vocês? Pare, volta com mais um Scout TV. Hoje vamos trazer um resumo do mercado da bola, as últimas 109, 110 transferências confirmadas desde a última vez que eu postei esse vídeo. Foram bastante, então vamos trazer todas as contratações, tanto de treinadores, tanto de dirigentes e tanto de técnicos. Rooney é o novo técnico do DC United dos Estados Unidos. O ex-jogador volta ao clube agora como técnico para tentar melhorar a posição do clube americano. Marcelo Cabo foi recentemente contratado pela equipe da Chapecoense, ele que estava sem clube desde que foi demitido do CRB. Paulo Fonseca, que é o novo treinador do Lille, treinador português, estava sem clube desde que deixou a Roma, é o novo treinador do Lille. Nuno Espírito Santo é o novo técnico do Al Ittihad da Arábia Saudita, ele que estava sem clube desde que foi demitido do Tottenham. Belletti é o novo técnico do Sub-20 do São Paulo. O treinador vai iniciar uma transição nessa temporada para assumir o Sub-20 do São Paulo a partir de 2023, quando Alex deixará o clube. Carlos Carvalhal é o novo técnico do Al Wahda da Arábia Saudita, o treinador que estava sem clube desde que deixou o Braga. Rui Vitória é o novo técnico da seleção do Chile, a seleção que tinha Carlos Queiroz como técnico, e especulou Paulo Souza e agora confirmou o português Rui Vitória, que estava sem clube desde que deixou o Spartak Moscou. Pedro Moreira é o novo gerente de futebol do Botafogo. O dirigente que estava sem clube desde que deixou o CRB, agora assumiu o futebol do Botafogo, ao lado de André Mazuco. Santos tem novo diretor de futebol após saída de Edu Dracena. Newton Drummond é o novo diretor de futebol do clube. Vamos para os jogadores no futebol brasileiro. O Cruzeiro anunciou a contratação do zagueiro Luiz Felipe, que vem por empréstimo até o final de 2022, junto à equipe do PSV. O meia Bruno Rodrigues, que vem por empréstimo também até o final de 2022, junto à equipe da Tombense. Do meia Marquinhos Cipriano, que vem por empréstimo até o meio de 2023, junto à equipe do Shakhtar Donetsk. Fortaleza anunciou a contratação do zagueiro argentino Emmanuel Brites, que foi comprado junto ao Defensa e Justiça por R$ 1 milhão. O Fluminense anunciou a contratação do atacante Marrone, que vem por empréstimo até o meio de 2023, junto ao Midtjylland. Náutico vem se reforçando para a última etapa da Série B e anunciou as contratações dos atacantes Souza, que estava sem clube desde que deixou o futebol árabe, e do atacante Jonatas, com passagens pelo Corinthians. Jonatas estava sem clube desde que deixou o futebol do Irã. O Atlético Goianiense acertou a contratação do volante William Maranhão, que vem por empréstimo até o final de 2022, junto à equipe do Santos. Após classificação na Copa do Brasil, o Flamengo enfim oficializou a contratação do volante chileno Arthur Vidal, que estava sem clube desde que deixou a Inter de Milão. A Ponte Preta anunciou a contratação do atacante argentino Leandro Barça, que estava sem clube desde que deixou o Atlético Goianiense. Ponte Preta também anunciou a contratação do meia Elvis, que estava sem clube desde que deixou a equipe do Goiás. Novo Horizontino anunciou a contratação do atacante Vinícius Leite, que vem por empréstimo até o final da Série B, junto à equipe da equipe do Avaí. O Náutico anunciou a contratação do volante Jobson, que vem por empréstimo até o final de 2022, junto à equipe do Santos. Coritiba anunciou a contratação do goleiro Gabriel Vasconcelos, que estava sem clube desde que deixou o Lecce da Itália. Fortaleza anunciou a contratação do meio venezuelano Rômulo Otero, que estava sem clube desde que deixou o Cruz Azul do México. O Juventude anunciou a contratação do meia brasileiro Bruno Nazário por empréstimo até o final de 2022, junto ao Hoffenheim da Alemanha, o jogador que deixou o Vasco. O América Mineiro acertou a contratação do meia argentino Martim Benítez, que vem por empréstimo junto à equipe do Independiente até o final de 2022, ele que deixou a equipe do Grêmio. O Operário anunciou a contratação do atacante Jetterson, que estava sem clube desde que deixou o futebol tailandês. Fluminense anunciou a contratação do meia Xuxa, que vem por empréstimo até o final de 2022, até janeiro de 2022,
de 2023, perdão, junto à equipe do Madureira para a equipe sub-20. Seguindo no futebol brasileiro, vamos lá. O Corinthians anunciou a contratação do zagueiro paraguaio Balbuena, que vem por empréstimo até o meio de 2023, junto ao Dinamo de Moscou. O Bahia anunciou a contratação do atacante colombiano Jonathan Copete, que estava sem clube desde que deixou o Avaí. Botafogo anunciou a contratação do meia brasileiro Carlos Eduardo, que estava sem clube desde que deixou o Al Hilal. O Vasco anunciou a contratação do atacante brasileiro Alex Teixeira, que estava sem clube desde que deixou o Besiktas. O Shimizu do Japão anunciou a contratação do lateral direito Iago Pikachu por 3 milhões de reais, 4,3 milhões de reais, junto à equipe do Fortaleza. Fortaleza anunciou a contratação do zagueiro Fabrício Baiano, que estava sem clube desde que deixou o futebol turco. O Júnior Barranquilla anunciou a contratação do atacante colombiano Carlos Bacca, que estava sem clube desde que deixou o Granada. River Plate anunciou a contratação do atacante colombiano Miguel Borja, comprado junto à equipe do Júnior Barranquilla. Chapecoense anunciou a contratação do meia brasileiro Thomas Redinelli, que estava sem clube desde que deixou o Atronitas da Grécia. Vila Nova anunciou a contratação do zagueiro brasileiro Renan Bressan, que estava sem clube desde que deixou o Criciúma. O Akpitas da Grécia anunciou a contratação do atacante Rodrigo Varanda por empréstimo até o meio de 2023, junto à equipe do Corinthians, e do goleiro Guilherme Castellani, também por empréstimo junto ao Corinthians, até o meio de 2023. Vamos agora para o futebol europeu, mais especificamente no futebol espanhol. O Barcelona anunciou a contratação do zagueiro inglês Christensen, que estava sem clube desde que deixou a equipe do Chelsea. Barcelona que também anunciou as contratações do meia brasileiro Rafinha por 68 milhões de euros, junto à equipe do Leeds United, e do atacante polonês Robert Lewandowski por 50 milhões de euros, junto à equipe do Bayern de Munique. O Sevilha anunciou a contratação do zagueiro brasileiro Marcão por 12 milhões de euros, junto à equipe do Galatasaray. O Atlético de Madrid anunciou a contratação do meia belga Witzel, que estava sem clube desde que deixou o Borussia Dortmund. Também anunciou o atacante Samuel Lino, que foi comprado por 6 milhões de euros, junto à equipe do Gil Vicente, de Portugal. Vila Real anunciou a contratação do goleiro espanhol Pepe Reina, que estava sem clube desde que deixou a Lazio. O Real Valladolid anunciou a contratação do goleiro espanhol Sérgio Asenjo, que vem por empréstimo até o final da temporada, junto à equipe do Vila Real. Saindo da Espanha, vamos dar um rolezinho na Itália. A Fiorentina anunciou a contratação do atacante sérvio Luka Jovic, que foi contratado junto à equipe do Real Madrid que não cobrou nada e rescindiu seu contrato. A Lazio anunciou a contratação do zagueiro espanhol Mário Guila, que foi comprado por 6 milhões de euros junto à equipe do Real Madrid. Fiorentina também anunciou a contratação do goleiro argentino Golini por empréstimo de uma temporada junto à equipe da Atalanta. A Inter de Milão anunciou a contratação do zagueiro Raul Bellanova por empréstimo de uma temporada junto ao Cagliari. A Roma anunciou a contratação do lateral turco Zeki Çelik por 7 milhões de euros junto à equipe do Lille. O Milan anunciou a contratação do atacante brasileiro Júnior Messias por 4 milhões e meio de euros junto à equipe do Crotone da Itália. A Juventus anunciou a contratação do volante francês Paul Pogba, que estava sem clube desde que deixou o Manchester United. A Atalanta anunciou a contratação do volante brasileiro Ederson, que veio comprado por 21 milhões de euros junto à equipe do Salernitana. O Como da segunda divisão da Itália anunciou a contratação do volante espanhol Cesc Fábregas, que estava sem clube desde que deixou a equipe do Mônaco. A Juventus anunciou a contratação do atacante italiano Andrea Cambiasso, que vem comprado por 11 milhões de euros junto à equipe da Genoa, e o jogador já foi reemprestado ao Bologna da Itália por uma temporada. Saindo da Itália, vamos para a Inglaterra, onde tem mais transferências nesse vídeo dessa vez. Vamos abrir a lista falando sobre
O Fulham anunciou a contratação do meia brasileiro Andreas Pereira por 21 milhões de libras junto à equipe do Manchester United. O Manchester United anunciou a contratação do lateral esquerdo Malásia, que foi comprado por 500 milhões de euros junto à equipe do Feyenoord. O Manchester City anunciou a contratação do atacante argentino Julián Álvares por 15 milhões de euros junto ao River Plate. O Tottenham anunciou a contratação do zagueiro francês Lenglet por empréstimo de uma temporada junto à equipe do Barcelona. O Norwich anunciou a contratação do meia brasileiro Gustavo Gabriel Sara por 60 milhões de reais junto à equipe do São Paulo. O Nottingham Forest da Inglaterra anunciou a contratação do meia brasileiro Gustavo Scarpa, que assinou um pré-contrato com o clube inglês, e o jogador se transferirá para o clube a partir de janeiro, quando não tem mais vínculo com o Palmeiras. O Chelsea anunciou as contratações do atacante inglês Sterling por 55 milhões de libras junto à equipe do Manchester City e do zagueiro Koulibaly, que veio por 40 milhões de euros junto à equipe do Napoli. E também do atacante inglês Omar Hutchinson, que foi contratado, o jogador que estava sem clube desde que deixou a equipe do Arsenal. O Manchester United anunciou a contratação do meia dinamarquês Christian Eriksen, que estava sem clube desde que deixou o Brentford da Inglaterra. O Manchester United também anunciou a contratação do zagueiro argentino Lisandro Martinez por 55 milhões de euros junto à equipe do Ajax. O Arsenal acertou a contratação do lateral esquerdo ucraniano Zinchenko por 41 milhões de libras junto ao Manchester City. O Watford anunciou a contratação do meio-campista Rei Manage, que estava sem clube desde que deixou o Barcelona. O Aston Villa anunciou a contratação do atacante Augustsson, que vem por empréstimo de uma temporada junto ao Sevilla. O Brentford anunciou a contratação do goleiro belga Stracocha, que está sem clube desde que deixou a Lazio. Vamos para Portugal. O Sport anunciou as contratações do goleiro Franco Israel, que estava sem clube desde que deixou a Juventus, e também do zagueiro Diogo Abreu, que estava sem clube desde que deixou o Porto. Braga anunciou a contratação do meia Ricardo Rei, que estava sem clube também desde que deixou o Porto. O Benfica anunciou a contratação do zagueiro brasileiro João Vitor por 9,5 milhões de euros junto à equipe do Corinthians. O Porto anunciou a contratação do zagueiro David Carmo por 20 milhões de euros junto à equipe do Braga. O Benfica também anunciou a contratação do meia argentino Enzo Fernandes por 15 milhões de euros junto à equipe do River Plate. O Sport anunciou a contratação do meia português Francisco Trincão por empréstimo de uma temporada junto ao Barcelona. Moreirense de Portugal anunciou a contratação do lateral Madison, que foi liberado de graça pela equipe do Corinthians. Portimonense anunciou a contratação do meia Everton Felipe, que rescindiu o contrato com o Sport. Vamos dar um pulinho lá na Alemanha. O Borussia Dortmund anunciou a contratação do atacante alemão Haller, que foi comprado por 31 milhões de euros junto à equipe do Ajax. União Berlim anunciou a contratação do zagueiro Diogo Leite por empréstimo de uma temporada junto à equipe do Porto. Vamos para a França. O Mônaco anunciou a contratação do atacante Embolo por comprado por 12 milhões de euros junto ao Borussia Mönchengladbach. O Olympique de Marseille anunciou a contratação do zagueiro Impemba, que estava sem clube desde que deixou o Porto. O Rennes da França anunciou a contratação do goleiro Mandanda, que estava sem clube desde que deixou o Olympique de Marseille. Vamos para a Turquia. O Trabzonspor anunciou a contratação do atacante Trezeguet, que estava sem clube desde que deixou o Aston Villa. O Galatasaray anunciou a contratação do meia português Sérgio Oliveira por 3 milhões de euros junto à equipe do Porto. O Istambul Basaksehir anunciou a contratação do meia alemão Ozil, que estava sem clube desde que deixou o Fenerbahçe. O Fenerbahçe anunciou a contratação do volante brasileiro Ilharão, que foi comprado por 3 milhões de euros junto à equipe do Flamengo. Vamos para 3 países que não tem mais de uma transferência. O Ajax anunciou a contratação do atacante inglês Bergwijn, que foi comprado por 31 milhões de euros junto à equipe do Tottenham.
Toronto do Canadá anunciou a contratação do meia italiano Bernardeschi, que estava sem clube desde que deixou a Juventus. O Antuérpia da Bélgica anunciou a contratação do zagueiro belga Toby Alderweireld, que estava sem clube desde que deixou o Al Hilal da Arábia Saudita. O Barcelona anunciou a contratação do atacante francês Ousmane Dembélé, que retorna ao clube, ele que chegou a encerrar seu contrato com o Barcelona, mas agora foi anunciado de volta. Ainda nos Estados Unidos, o Austin FC anunciou a contratação do meia argentino Rigoni, que foi comprado por 21 milhões de reais junto ao São Paulo. O espanhol anunciou a contratação do volante brasileiro Vinícius Souza por empréstimo de uma temporada junto ao Manchester City. O Al Nassr anunciou a contratação do goleiro colombiano Ospina, que estava sem clube desde que deixou a equipe do Napoli. O Rio Ave anunciou a contratação do goleiro brasileiro Paulo Vitor por empréstimo de uma temporada junto ao Real Valladolid. O Almeria da Espanha anunciou a contratação do zagueiro Kaique por 33 milhões de reais junto à equipe do Santos. O Al-Khaled da Arábia Saudita anunciou a contratação do goleiro brasileiro Douglas Friedrich, que estava sem clube desde que rescindiu com o Avaí. Monza da Itália anunciou a contratação do zagueiro brasileiro Marlon, que vem por empréstimo de uma temporada junto ao Shakhtar Donetsk. A Lazio anunciou a contratação do zagueiro italiano Romagnoli, que estava sem clube desde que deixou a equipe do Milan. Valência anunciou a contratação do atacante espanhol Samu Castilheiro, que estava sem clube desde que deixou o Milan. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um abraço, valeu, falou e fui!